Gostei pra caramba disso aqui. Dá uma olhada. Atenção, estamos em obstrução. Pedimos a sua compreensão. É pelo futuro do Brasil. Não entendeu, não? Vou te explicar. O Congresso Nacional parou as votações porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, está avançando nas pautas do Congresso. Resumindo, nós temos a separação dos poderes. E aí, quem legisla é o Legislativo, é o Congresso. O Congresso é o seguinte, eu tenho a Câmara dos Deputados e eu tenho os senadores. Juntos, os dois são os congressos. É o Congresso, eles morfaram, né? Se juntam e viram um Congresso Nacional. E aí, até o Pacheco, que foi reconduzido ali pelo Lula, né, pelo poder das emendas, que está no cargo hoje como presidente, está incomodadíssimo, porque ele é um presidente que não tem poder nenhum. É um subalterno hoje de um outro poder, porque tudo que eles fazem tem que pedir bênção para outro poder, porque o outro poder pode simplesmente chegar e legislar, e isso incomodou muito. E aí, como reação, e aqui é o ponto, não é uma reação bolsonarista, é uma reação de várias bancadas que representam a população eleita. A grande mídia tá eufórica aí, né? Pelo amor de Deus, são extremistas que estão indo contra o STF, porque a gente sabe que hoje o consórcio da mídia ele é totalmente favorável à atuação do STF. Mas não é o poder. Não vem da mídia, vem do povo. E o povo escolheu os deputados e senadores que tem que decidir como tal. É a maioria que vai decidir. E aí agora, eles pararam tudo. Tá? Quem publicou isso aqui foi o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Escreveu o seguinte: um grande movimento de parlamentares se iniciou essa semana para resgatar o legislativo de volta da sombra do judiciário. Você pode ajudar. Contate os deputados e senadores via suas redes sociais e peça apoio às reformas do judiciário para reestabelecer o equilíbrio entre os poderes. Ou seja, estão partindo para cima. E aí eu disse que já está dando resultados. Eu já mostrei que já está dando alguns efeitos, porque o próprio Barroso assumiu a presidência do STF, e ao assumir a presidência do STF, ele recuou com o assunto do aborto. Não, eu acho que o aborto não está maduro para a gente discutir. A gente começou a falar, mas não está maduro. A Rosa Weber só queria votar isso aí, já deu. Agora vamos deixar o Congresso discutir. Eles sentiram que o Congresso tem sim mais poder do que o Supremo. Tem sim. Porque eles podem até querer interpretar a lei, o judiciário, mas quem faz a lei é o legislativo. E aí, não é só parar as pautas. Você sabe o que parar as pautas prejudica? Prejudica da seguinte forma. Vamos lá. Eu tenho um presidente da República que não cria lei. No máximo ele cria decreto e no máximo uma medida provisória. Mas tudo para virar lei passa pelo Congresso Nacional. Então, para governar, o presidente precisa do Congresso. Se o Congresso fala, eu não voto mais nada, estou de greve. É uma greve. Obstruir pauta é uma greve. Estou de greve, não voto mais nada. O Lula também não aprova nenhuma das pautas dele. Se o Congresso fala, eu estou de greve, eu estou parado, gera uma insatisfação popular. E isso reflete também no STF. Então, é por isso que a coisa está começando a tomar proporções maiores. Outra matéria para vocês, conexão política. PEC, o que é PEC, pessoal? É uma proposta de emenda constitucional que permite a derrubada de decisões do STF, é protocolada com apoio de quase 200 deputados. Vamos lá. O que o STF faz? Interpreta a Constituição. Então, sigo muito até uma frase do Aldo Rebelo, que eu utilizo muito, de que nós não temos uma Constituição. Temos 11 constituições ambulantes, cada uma pensa da forma que bem entende. Tanto é que um ministro, às vezes, dá uma decisão totalmente divergente, diferente do mesmo artigo da Constituição. Cada uma interpretando ele exatamente da forma que lhe convém. A verdade é essa, da forma que lhe convém. Entretanto, todavia, contudo, a gente precisa entender essa reação do Congresso. Uma PEC muda a Constituição.
É uma proposta de emenda constitucional. Precisa de um quórum qualificado, ou seja, precisa de mais deputados e senadores para propor essa PEC e para votar. Então ela é votada em 2 casas, em 2 turnos, por 2/5, 2/3, 2/3, né? 2 casas, 2 turnos, 2/3 dos membros. Ou seja, precisa de mais deputado e senador para votar. Mas depois que ela vota, ela vira a Constituição. E esse texto que vai virar a Constituição diz o seguinte: STF, vocês podem decidir o que vocês quiserem, mas se a gente juntar 3/5 dos deputados e senadores aqui, a gente derruba a sua decisão. É assim que funciona. Então, quem legisla somos nós, escolhidos pelo povo. E já está tramitando, e tem ministro aí do STF que não está nem um pouco feliz com essa situação. Só que agora não é atacar os bolsonaristas e todo mundo caladinho igual antes. É atacar o agro, é atacar a bancada da Bíblia, os evangélicos, é atacar a bancada da bala, que é da segurança pública. Ou seja, essas 3 bancadas tomaram frente contra o STF. E aí, mais uma matéria do Conexão Política. Agora, é para valer. O Senado deve pautar PEC que impõe mandato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Vai acabar a farra, vai acabar aquela farra. Em meio a divergências recentes com o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicou a seus aliados políticos que pode incluir na pauta até o final de 2023 uma proposta de emenda à Constituição destinada a estabelecer mandatos para os ministros da Corte. Essa questão foi debatida durante uma reunião de líderes na última quinta-feira, agora realizada na capital federal. Então, estão partindo para cima. Atualmente, os ministros do STF podem permanecer em seus cargos até atingirem a idade compulsória de aposentadoria, que é os 75 anos. Isso possibilita que alguns magistrados acumulem mais de 3 décadas de atuação. Apesar disso, ainda não há consenso entre os parlamentares sobre o texto exato da proposta, nem sobre o período de mandato a ser estabelecido. Uma das sugestões é fixá-la em 10 anos. Minha sugestão é que seja igualzinho o senador. Igualzinho. Igualzinho. Tá? 8 anos, com alternância, são 11 ministros. Em 4 anos você muda 5 ministros. Nos próximos 4 anos você muda 6 ministros. Pronto. Igualzinho. E aí vocês vão poder tomar decisões. Por quê? Porque aí vocês foram escolhidos pelo povo. E parar com essa balela, com essa coisa mais antidemocrática que se possa imaginar, que é a decisão indireta de um presidente. Ministros do Supremo é um poder. O Supremo é um poder. Os ministros têm que ser escolhidos pelo povo. No pleito convencional, com eleição, com escolha do povo. É assim que deve funcionar. Com eleição. Você é um magistrado, você é um membro do Ministério Público, você é um advogado. Beleza, candidate-se a membro do STF para um mandato de 8 anos. Simples assim. Não é? Aí sim, eu concordo que seria um poder exercido pelo povo. Porque a história é de que os ministros do STF devem ter imparcialidade, não devem ter atuação política. Não é isso que acontece. Os presidentes indicam políticos para defendê-los lá, indicam advogados dos seus partidos para defendê-los lá. Está na hora de repensar, sim, a maneira de aumentar e ampliar a escolha do povo, inclusive sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha visão. E não penso assim sozinho, não. Olha só, o Oineg, que é da Band, ele pensa como eu. Olha só o que ele falou sobre o ativismo judicial. Eu achei bem interessante. Salve, diz a Constituição que Legislativo, Executivo e Judiciário devem funcionar de maneira independente e harmoniosa. Ou seja, um não se subordina ao outro e eles precisam se entender. Vida real, não é assim que as coisas funcionam, os poderes vivem trombando. Ontem foi dia de posse, Luiz Roberto Barroso assumiu a presidência do Supremo
que se tornou o principal foco de discussão sobre esse tema, independência e harmonia entre os poderes. Por quê? O entendimento que o STF dá para o tema é diferente dos outros poderes. Em julho, o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 120 dias para o governo federal criar uma política nacional para as populações em situação de rua, ou seja, governou. Na pandemia, em 2020, o ministro Edson Fachin proibiu a realização de operações policiais em favelas, ou seja, governou. O Supremo está a um voto de descriminalizar o porte da maconha para uso próprio, ou seja, legislou. Os principais observadores do Supremo chamam isso de ativismo. No discurso de posse ontem, Luiz Roberto Barroso nega. Diz assim, não se trata de ativismo, ele falou, mas de desenho institucional. Se trata de ativismo, sim. Nada de desenho institucional. Trata-se de extrapolar poderes, sim, exatamente como o Oineg falou. Tá? E aí eu gostei, a Kátia Argento colocou um comentário, eu adoraria ver um debate entre o Oineg e o Reinaldo Azevedo. Sabe que eu também ia pagar para ver isso? Eu ia adorar ver esse comentário. Mas é isso, a gente sabe hoje muito bem que o Supremo já está começando a sentir a reação do Congresso. Tá? Tem gente que acha que não vai dar em nada, eu discordo. Eu vejo que já começou a incomodar. E é assim que funciona. Separação entre os poderes é separação entre poderes. Não pode o judiciário executar. Não pode o executivo legislar. E não pode o legislativo ser insosso como está sendo. O Lula quer mandar na base do decreto. Está legislando. Quer criar decreto para tudo, está legislando, de forma que não pode. O judiciário está legislando, falando sobre aborto, sobre drogas. Isso precisa ser mudado, né? Precisa mesmo. Isso é uma questão de democracia, a verdadeira democracia. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.